Graça e paz. Amém. Coisa boa estar aqui novamente nessa igreja maravilhosa. Rever tantas pessoas queridas. Obrigado, pastor Rômulo, Cinelândia. Para quem não nos conhece, meu nome é Perilo. Meu nome é Stephanie. Nós completamos 15 anos de casados. Vou chegar nos 35. Temos dois filhos. Estevão com 7, vai fazer 8, e Luca com 6. A gente gostou muito desse tema, Verbo a dois, né, uma oficina de casais, porque o casamento, ele realmente precisa sempre de manutenção, né? Tudo que a gente tem, na verdade, precisa de uma boa manutenção. Nós temos esse símbolo aqui que representa o casamento, a aliança, né? E ela é valiosa, ela custou um preço para você. E não é porque ela pode estar um pouco arranhada, como a minha está bastante. São 15 anos, né? Está precisando de um bom polimento. Mas não é porque tem um arranhão que você vai tirar e jogar fora. Por quê? Porque tem um valor. Amém? Tem valor. E casamento, ele também não é descartável. Ele tem valor. Deus honra o casamento. E o mesmo Deus que honra e que estabeleceu o casamento, a palavra de Deus diz que Ele odeia o divórcio. Deus não criou o casamento para ser acabado, para ser descartado, mas para ser duradouro, até que Ele venha ou até que um dos dois vá até Ele. Foi isso que nós dizemos no altar. Sim, até que a morte nos separe. E precisamos honrar com a nossa palavra. E para isso precisamos, às vezes, fazer algumas revisões, né? Como com o nosso carro, a gente vai até a oficina para fazer algumas revisões. Eu creio que essa é uma noite de revisão. Amém? E a palavra que veio ao nosso coração está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Fala sobre o amor. E o amor, ele é a base do casamento, porque Deus é amor. Foi Deus quem estabeleceu o casamento. Amém? E Deus, ele nos deu a condição de amar como Ele. Uma vez que nós nascemos de novo e entregamos a nossa vida a Jesus, o amor de Deus foi derramado no nosso coração. E nós podemos e devemos amar como Ele nos amou. Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes como eu vos amei. E esse é o novo mandamento que ele nos deixou. Eu gosto do que diz aqui no final do capítulo 12, Paulo, escrevendo a sua carta, ele diz: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor. Amém? E tem um livro do irmão Reagan maravilhoso que eu quero te indicar, que se chama Amor, o Caminho para a Vitória. Sabe, irmãos, o amor de Deus, ele é o alicerce essencial para a nossa casa. Se a gente edificar a nossa casa sobre essa rocha, que é o amor de Deus, nada vai derrubar. O amor, tudo vence. O amor, ele torna tudo novo e tudo melhor. É o amor que faz com que a nossa grama fique mais verde, o nosso céu fique mais azul. O amor, ele sempre dá sentido à vida. Agora, quando a gente fala de amor, a gente pode, muitas vezes, se confundir com o que o mundo chama de amor. Porque o que o mundo chama de amor é um sentimento. Mas o que Deus chama de amor é um caráter. É uma decisão, é um comportamento. Amém? Nós, quando namorávamos, lemos juntos um livro muito bom que se chama Eu Disse Adeus ao Namoro. E nesse livro o autor dizia algo que eu nunca esqueci. Ele disse que o mundo nos coloca diante de uma tela, se referindo à televisão, com um homem e uma mulher se beijando, e diz: isso é amor. Mas Deus nos coloca diante da cruz, com o seu filho morrendo por quem nem merecia,
E Deus diz: esse sim é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, o amor do tipo de Deus, o amor que Deus ele é sacrificial. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que ele tinha de melhor. Paulo diz em Romanos 5 que Deus provou o seu amor para conosco, tendo nos amado quando nós éramos ainda pecadores. Amém? E esse é o caminho sobremodo excelente. E se você se colocar nesse caminho, se você colocar o seu casamento nesse caminho, se você colocar a sua casa nesse caminho, você vai ter uma vida bem-sucedida. Você vai usufruir do melhor do que Deus criou para a sua vida e para o seu casamento. E Paulo ele começa a definir o que é amor. No versículo 4 ele diz: o amor é paciente, é benigno, e ele vai listar 8 coisas que o amor não é. E essa é a nossa mensagem nessa noite. Os 8 nãos do amor. Diga comigo: os 8 nãos do amor. Você pode ir fazendo com o seu dedo e repetindo comigo. Diga: o amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. O amor não se ensoberbece. Já estamos no 3 aí. Para quem não está acompanhando, vai fazendo com o seu dedo aí. Versículo 5: o amor não se conduz inconvenientemente. O amor não procura os seus próprios interesses. O amor não se exaspera. O amor não se ressente do mal. E por fim, o amor não se alegra com a injustiça. A gente pode definir algo dizendo o que aquilo é, mas a gente também pode definir algo dizendo o que ele não é. E Paulo ele define aqui o amor dizendo 8 características que o amor não é. É como se eu fosse falar de mim ou alguém fosse falar de mim. Quem é Perilo? E alguém dissesse: Perilo não é alto. Era para ser uma piada, gente. Perilo não é loiro. Por eliminação você ia mais ou menos. E a gente quer falar desses 8 nãos do amor. O que Paulo diz que o amor não é, ou que não são características do amor, para que, como numa oficina, você faça a revisão do seu casamento nessa noite. Será que tem alguma dessas 8 coisas que eu estou deixando ter na minha vida e no meu casamento? Eu preciso eliminar. E à medida que a gente for falando dos 8 nãos do amor, você vai fazendo o cheque na sua vida e deixa o teu cônjuge fazer o cheque na vida dele. Amém? Não é para ninguém cutucar ninguém hoje à noite. Você vai se autocutucar. Deus vai falar com você. Deus também vai falar com o teu cônjuge, mas deixa ele falar. Amém? Amém, queridos. Que precioso esse tempo, né? Eu estava conversando com a Andressa ali, e ela falando, né, a proposta de trazer esse projeto mesmo para a igreja. Antes era só com os jovens casados, mas está se expandindo para toda a igreja, porque realmente é muito precioso, é necessário, é essencial. A gente sabe que quando nós fortalecemos o nosso casamento, a nossa família é fortalecida, né? Hoje nós temos 2 filhos, eles ainda são crianças. E eu percebo no dia a dia, na rotina com eles, eu acredito que você vai se identificar com isso também, que os nossos filhos, eles são reflexo muito do nosso relacionamento dentro de casa e do nosso relacionamento conjugal. Eles estão filmando tudo e eles estão sempre observando todas as coisas. Então, por isso que é importante, eu acredito que o que a gente, Perilo sempre fala isso. Se tem algo que nós podemos dar para os nossos filhos, de muito especial, é eles conseguirem enxergar um casamento feliz dos seus pais, um relacionamento saudável, não perfeito,
Porque nós podemos, inclusive, ensinar os nossos filhos naquelas nossas imperfeições. Muitas vezes no erro, ir lá pedir perdão. Às vezes num dia mais agoniado, mais atarefado, mais impaciente. No final do dia, a gente pedir perdão em família. Tudo isso ensina aos nossos filhos. Porque um dia eles crescerão e um dia eles tomarão as suas asas. E eles vão voar e vão construir as suas famílias. E eu creio, queridas, que o desejo do coração de Deus é que a gente construa uma atmosfera saudável no nosso casamento, na nossa casa, para que os nossos filhos nos tenham como boas referências para o casamento deles. Então, um legado precioso que nós podemos deixar para os nossos filhos é um relacionamento saudável, onde flui o amor de Deus no nosso relacionamento. Amém? E falando sobre os 8 nãos, eu vou falar sobre o amor, né? Não arde em ciúmes. E sabe, queridos, arder significa estar inflamado por algo. Algo que inflama. E a Bíblia diz que nós não devemos ter essa inflamação em nós. Ou não podemos deixar que isso se torne inflamado no nosso coração. E nós sabemos que o ciúme, ele é uma insegurança. Eu não sei como foi a tua referência de relacionamento conjugal dentro da sua casa. Mas às vezes, como eu falei, nós somos reflexo do nosso contexto familiar desde a nossa infância. E sabe, quando nós recebemos o Senhor, nós precisamos começar a selecionar situações que nós vivemos no passado, na casa dos nossos pais, no relacionamento dos nossos pais, e dar graças ao Senhor pela oportunidade hoje de construir o nosso, não baseado totalmente no deles. Naquilo que foi bom, a gente acolhe, mas naquilo que não foi, nós temos a oportunidade hoje de fazer diferente. E essa insegurança, às vezes, vem de uma insegurança dentro de casa mesmo. Na sua infância, na sua adolescência, foi adquirindo essa insegurança. E isso, às vezes, nós carregamos para o nosso relacionamento conjugal. E a gente se torna aquela pessoa competitiva, aquela pessoa que se compara, porque o ciúme, ele vem de competição. Ela vem de você se competir um com o outro, de você se comparar com o outro, de se incomodar quando o outro recebe uma bênção. E, nossa, a gente pode pensar assim, isso acontece dentro de um casamento. Pode acontecer, queridos. A gente só precisa estar sensível para perceber se a gente está nessa condição. E se a gente tiver, nós temos hoje ferramentas poderosas em Deus para que a gente possa aniquilar isso do nosso coração e não deixar isso inflamar. Porque essa inflamação, ela vai trazer muitos danos para a nossa vida, para o nosso relacionamento e para a nossa família. Os nossos filhos podem carregar esse tipo de insegurança para os seus próximos relacionamentos, por causa daquilo que nós deixamos inflamar no nosso coração, como casal, como família, como casamento. Então, o ciúme é insegurança. Se o ciúme é insegurança, nós podemos constatar que o amor é segurança. Então, quando você anda em amor no seu casamento, você está andando seguro. É segurança. Porque quem ama, celebra a conquista do outro. Quem ama não está competindo com o outro. Quem é melhor profissionalmente, quem ganha mais, quem isso, quem aquilo dentro de casa. Se você está nessa condição, se esses tipos de pensamentos chegam até você, você precisa selecionar. Ele não é de Deus, ele está querendo te inflamar. Está querendo trazer uma inflamação para o teu coração, que vai trazer muitos danos. Então, essa expressão quer dizer que o amor verdadeiro, ele não é dominado por inveja. Porque a amiga do ciúme é a inveja. Se você começa com o ciúme, o próximo passo é se tornar invejoso dentro do seu casamento. E essa não é a proposta de Deus para o casamento cristão. Para nenhum casamento. Mas nós estamos falando com casais aqui que têm a palavra. Então, esse amor verdadeiro não é dominado por inveja e nem por rivalidade. O amor, ele não fica incomodado
quando o teu cônjuge é abençoado, quando o teu cônjuge é honrado e quando o teu cônjuge cresce e prospera. Sabe por quê? Quem ama não vive situações nesse sentido, porque em vez de sentir inveja, o amor se alegra com o bem do outro. Você ama o seu cônjuge, você quer o melhor para ele. Você ama o seu cônjuge, você celebra as suas conquistas e você quer que ele cresça, que ele prospere em todas as áreas da vida. Porque esse é o amor de Deus. Deus quer que Deus nos celebra todos os dias. Deus celebra as nossas conquistas. Deus celebra os nossos acertos. Então a gente tem um amor de Deus derramado no nosso coração. Porque lá em Romanos 5,5 diz que esse amor de Deus foi derramado em nosso coração. Então nós podemos amar como Deus ama. Se Deus celebra, eu posso celebrar a conquista do meu cônjuge. Então, em vez de sentir inveja, eu me alegro com o bem. Eu me alegro com as conquistas. Eu celebro, eu honro. Eu fico feliz, eu tenho um sorriso no rosto e brilho no olhar quando isso acontece com o meu cônjuge. Sabe por quê? Porque quando o teu cônjuge cresce, você cresce também. Porque a Bíblia também diz que quando nós deixamos pai e mãe, nós nos tornamos um. Então, se ele conquista, eu conquisto junto. Se ele cresce, eu cresço junto. Se ele avança, eu avanço junto. Porque nós somos um. E sabe, queridos, quando nós temos essa consciência de somos um em Cristo, tudo se torna diferente no nosso casamento. E esse tipo de inflamação não entra no nosso coração. Porque quando ele é abençoado, eu também sou abençoada. Afinal, somos um. Somos um em Cristo. Amém? Ele não vive se comparando. Porque o ciúme, muitas vezes, ele nasce da comparação. Por que ele tem e eu não? Por que ele é mais abençoado do que eu? O que ele tem a mais que eu? Por que com ele funciona dessa forma e comigo não? Então, quando eu não estou nem... A gente pode até... Estamos trazendo para uma realidade de casamento. Mas se você, no seu trabalho ou em qualquer outra área da sua vida, essa pergunta sempre permeia os teus pensamentos, você precisa ter cuidado. Porque esse tipo de pensamento pode se tornar no trabalho, pode se tornar grande ao ponto de você trazer numa realidade conjugal. Então a gente precisa ter, por isso que a gente precisa selecionar os pensamentos que chegam. Então o ciúme, ele nasce de comparação. Mas o amor verdadeiro, ele não fica medindo valor, comparando as pessoas. Deus não fica te comparando. Deus não fica me comparando, porque para Deus nós somos únicos. O nosso DNA é único para Deus. Ele não fica nos comparando. Porque você tem mais fé que fulano. Não, mas eu percebo que você anda mais em amor do que aquele casal. Deus não fica olhando para a gente e nos comparando. E se nós temos esse amor dentro do nosso coração, queridos, nós também podemos não andar em comparação com o nosso cônjuge. Quem ama não compete. Quem ama não vive em disputa. Você não está disputando. E sabe, hoje em dia, eu vou abrir um parênteses aqui para vir para o próximo passo, para o próximo... Não. Vou falar bem rapidinho sobre isso. Mas hoje nós vivemos num mundo onde, puxando um pouquinho para as mulheres, o que acontece? Hoje em dia, a mulher, ela é celebrada quando existe uma medição na mulher de que ela tem que ser tão boa quanto. Na verdade, não tão boa quanto. Ela tem que ser melhor. Afinal, nós temos a mesma força, nós somos iguais. Mas deixa eu falar para você, isso é uma mentira do diabo. Deus não criou o homem igual à mulher. E Deus não criou a mulher igual ao homem. Isso é uma mentira. E esse tipo de mentira está entrando no coração de muitas mulheres, inflamando os seus corações e trazendo competição, trazendo comparação dentro do seu casamento e em qualquer tipo de relacionamento que ela tiver. Elas vivem competindo, elas querem ser melhores, ter o corpo mais bonito, ter uma inteligência maior, ser profissionalmente melhor.
Isso, o mundo está nos engolindo para esse tipo de caminho, mas Deus está nos chamando para um lugar que não é esse. Deus está nos chamando para um lugar de equilíbrio. Está dizendo, ei, deixa eu mostrar aqui para você que o caminho não é por isso, não é por esse aí. Você vai estragar os seus relacionamentos, porque essa inflamação vai entrar no teu coração, mulher, e você não vai se dar bem nos relacionamentos. Em nenhum tipo de relacionamento. E sabe, nós precisamos entender que Deus nos criou diferentes, com funções diferentes, mas únicos para Ele. Eu preciso entender que o meu marido, ele é diferente de mim, porque Deus me criou assim. Eu entendo, sabe, queridas, hoje em dia até a força física está sendo medida. Deixa eu te falar, por mais peso que você levante, você não vai conseguir ter mais força física que um homem. Isso pode doer muito no coração de algumas mulheres, mas Deus não nos criou assim. Porque Deus criou o homem com a força física para proteger a mulher mesmo. Da mesma forma, homem, eu sou focado só em um ponto, eu só faço algo. Amém, você é focado, Deus te criou com esse foco mesmo. E criou a sua mulher percebendo detalhes, observando coisas que você não enxerga, mas que são muito importantes. São essenciais. Somos diferentes, mas também somos únicos. E nós precisamos entender o valor que Deus deu ao homem e o valor também que Deus deu à mulher. Para Deus não existe melhor, não. Existe duas pessoas que unidas, elas têm um poder grandioso juntas. Deus nos enxerga dessa forma. Então, cuidado. Uma das marcas do amor é conseguir celebrar sinceramente. Eu queria que você falasse sinceramente o sucesso de alguém. O ciúme se incomoda com o brilho do outro, mas o amor se alegra quando o outro brilha. Porque o amor tem um entendimento. Se ele está brilhando, eu brilho junto. Amém? Aleluia! Vamos para mais um ponto. O amor não se ufana. O amor não se vangloria. O amor do tipo de Deus. O amor não se ufana. Isso quer dizer que ele não precisa se promover. Ele não precisa ficar anunciando seus feitos. Às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de trabalhar no secreto quando a gente está dentro de casa, né? Sempre dá aquela vontade de dizer, olha, tá vendo aí, olha como eu estou fazendo. Eu estou cansada porque eu já faço tanta coisa nessa casa. Parece que ninguém vê. O que é que está acontecendo que ninguém me enxerga? Mas a Bíblia diz que o amor não se ufana. E eu sei, sabe, queridas, eu me pego muitas vezes nessa situação. Porque às vezes quando você está naquele dia mais de pressão, nós somos tentadas mesmo a ficar falando coisas desse tipo. Mas nós estamos aqui para Deus trazer os ajustes e nos relembrar que se nós estamos em certos pontos dessa forma, a gente precisa entrar na linha, não é verdade? Ou começar a prosseguir para um caminho diferente. Então, o amor, ele trabalha no secreto. O amor, ele não precisa de palco. Não precisa de palco. Porque é aquele entendimento. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Deus vê, Deus ouve, Deus sabe. Envolve uma confiança naquele que tudo vê, naquele que tudo sabe, naquele que pode ir no mais profundo dos corações e trabalhar nesses corações. A expressão o amor não se ufana, que vem de 1 Coríntios 13:4, diz assim: ufanar-se significa vangloriar, se exaltar, agir com orgulho ou com superioridade sobre o outro. Quando Paulo começou a falar sobre que o amor de Deus não se ufana, ele está dizendo que o verdadeiro amor, ele não se coloca acima do seu cônjuge. Ele não se sente superior ao outro. Ele não se sente melhor que o outro.
Ele não se sente mais inteligente que o outro. Ele não se sente como aquele que dá mais conta do recado do que o outro em todas as áreas da vida. Não. Ele não se coloca numa posição de superioridade. Ele não fica se exibindo. Ele não fica se autopromovendo. Ele não age como aquele que é o mais espiritual. Eu sou mais espiritual, eu sou mais inteligente. Não, sou eu que ando mais na palavra. Só eu ando na palavra verdadeiramente nessa casa. Só eu pratico a palavra. Não, isso aí é se ufanar. E a Bíblia diz que isso é se vangloriar, se exaltar. E ele está dizendo, você não precisa desse palco. Você não precisa se autopromover. Porque quem conhece o coração sou eu. Quem conhece o teu casamento verdadeiramente sou eu. Quem tem as ferramentas para essa transformação sou eu. Você não precisa ficar agindo no seu próprio braço, se pressionando sozinho. Mas eu vejo nisso, sabe? Deus nos dizer assim, confia em mim. Existem situações que você precisa me entregar e confiar que eu sou quem vou trabalhar nesse coração. Você não precisa ficar mostrando sempre as coisas. Tem coisas que a gente precisa dizer, Pai, eu já falei, a minha parte eu já fiz. Mas agora eu te entrego para que o Senhor mesmo trabalhe, mostre, alinhe, traga a clareza necessária. Para que a gente não entre nesse se ufanar. Porque senão a gente vai querer se promover mesmo nas nossas qualidades. A gente vai querer mesmo mostrar tantas áreas de erro no nosso casamento e no nosso cônjuge, que a gente vai começar a se exaltar. E esse se ufanar vai inflamar o nosso coração. E a gente vai trazer mais danos. Ele não fica se exibindo, ele não fica se autopromovendo. Frases do tipo, eu faço tudo nessa casa. Se não fosse eu nessa casa, se não fosse por mim. Sou eu que sustento tudo. Sou eu que sustento tudo dentro dessa casa. Se não fosse eu que trabalhasse fora e colocasse comida aqui. Frases desse tipo é uma atitude de exaltação própria. Aleluia. Nós devemos não usar das nossas qualidades ou das nossas capacidades para diminuir o nosso cônjuge. Sabe, queridos, existe muito isso por aí. Nós não devemos usar dos nossos talentos que o próprio Deus nos deu para humilhar o nosso cônjuge. Entenda. A ferramenta dele te completa e a tua completa ele. Ferramentas, talentos, forças que o Senhor nos deu individualmente, como filhos dele. Para quê? Para juntos gerarmos uma força motora dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. E isso vai se espalhar para onde a gente for. Sabe por quê, queridos? Unidade num casamento é visto, é percebido. Se percebe. Às vezes a gente pensa que ninguém percebe. Percebe. Vê diferença no trato, na forma de falar, na forma de se unir diante de uma situação. Se percebe, se vê, se enxerga claramente. Não nos enganemos disso. Então, o amor não se ufana significa que no casamento ninguém precisa se engrandecer às custas dos outros, à custa do outro. Não precisa se exaltar, não precisa se promover e não precisa diminuir o cônjuge para que o outro se pareça maior. Eu não sei se você já viu situações, às vezes numa roda com vários casais, onde às vezes você percebe casais que ficam se denegrindo um ao outro. Lavando, vamos dizer assim, lavando a roupa suja na frente de todo mundo. Mas é uma forma de denegrir a imagem do outro. Trazendo à tona os seus defeitos na frente. Porque fulano faz assim, viu? Parece contigo, ó. Parece que está falando com uma pessoa aqui. Isso aí é uma posição de superioridade. Isso aí é denigrir a imagem do seu cônjuge. Se você denigre a imagem do seu cônjuge diante das pessoas, você está denigrindo a sua própria imagem, porque você é um com ele. Se você denigre a imagem do seu cônjuge na roda com os seus amigos ou na roda com as suas amigas, eu quero dizer que você está denigrindo o seu próprio casamento.
E você está colocando em jogo o nome do próprio Deus. Então a gente precisa ter cuidado com o não se ufanar. Porque é uma linha muito tênue para se entrar e se inflamar. Cuidado. Porém, ambos não se diminuem, mas eles buscam honrar e levantar um ao outro, exaltando e reconhecendo as suas qualidades, as suas diferenças e celebrando essas diferenças. Lá em Filipenses 2:3 diz: não faça nada por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O amor verdadeiro, o amor do tipo de Deus, prefere levantar o outro do que se levantar. Levanta o outro, exalta o outro. E nós vamos entrar agora no próximo não. Eu fiquei com 4 nãos e Perilho com os 4 outros, certo? Eu vou falar do terceiro agora. O amor, ele não se ensoberbece. Ele não, como eu falei, ele não se se ufana, ele não se acha superior. Ele não despreza ninguém. Ele não é orgulhoso, ele não é soberbo. Ele não é arrogante. Ele não age com superioridade. Ele não precisa vencer discussões. Ele não tem essa necessidade de vencer a discussão, porque ele não é orgulhoso. Ele não é soberbo. Ele não só quer ganhar. Você já viu pessoas, já conversou com pessoas assim? Sabe de tudo, sempre tem uma opinião para tudo e não pode perder não pode perder uma situação numa conversa. Não pode sair por baixo, é a frase perfeita. Não posso sair por baixo, sempre tenho que sair por cima. Ah, não, a última palavra é a minha. E a Bíblia diz, olha, não anda nisso. Não anda nisso. Porque isso aí vai te inflamar e vai te tornar soberbo. A soberba sempre quer ganhar os debates. Sempre quer provar que está certa. Mas o amor, ele vai preferir preservar o relacionamento. Eu uso sempre uma expressão porque eu já fiz algumas vezes. O amor, muitas vezes, vai preferir que você se tranque no banheiro e morda a toalha. Você já ouviu essa expressão? É melhor morder a toalha do que falar besteira. É melhor morder a toalha, é melhor se desfocar da situação, ficar calado, respirar fundo algumas vezes. Sem precisar provar nada para ninguém. Porque o amor, ele vai preferir ouvir mais, ele vai preferir ceder mais e ele vai preferir reconhecer os erros. Como é bom lidar com pessoas que são humildes, que sabem reconhecer os seus erros. É fácil, é leve. Porque o contrário da soberba é o quê? A humildade. E a Bíblia mesmo diz que Deus rejeita o soberbo, mas que Ele concede graça ao humilde. Existe uma graça quando nós andamos em humildade. Quando nós reconhecemos, quando nós cedemos, quando nós preferimos ouvir mais. Quando nós decidimos andar no caminho da sabedoria, aquela sabedoria que é tratável, aquela sabedoria que é sem fingimento, aquela sabedoria que vem do alto, que é uma sabedoria que traz paz, que promove a paz, que promove a unidade, que promove o relacionamento. A soberba, ela frequentemente aparece em frases como: você não entende nada, deixa que eu faço, eu já sabia. Mas o amor não humilha. O amor preserva, o amor conserva. O amor encoraja, o amor valoriza, o amor honra. O amor diz: eu preciso de você.
me perdoe, eu falei errado, no tom errado. Vamos consertar isso. Eu estou andando nesse erro, me ajude a avançar. Isso são frases do amor do tipo de Deus, que anda em humildade. E por último, o amor não se conduz inconvenientemente. Trazendo para a prática, eu acho que no relacionamento nós podemos pensar nessa forma de se conduzir de uma forma inconveniente. Não se conduz de uma forma grosseira, não se conduz de uma forma que traga vergonha. O amor do tipo de Deus não envergonha o outro. Não age de uma forma rude, desrespeitosa, humilhante. Ele não humilha o cônjuge. Ele não expõe ou ridiculariza o seu cônjuge. Ele não usa palavras sarcásticas, indiretas. Porque o amor do tipo de Deus, ele vai falar, ele é verdadeiro. Ele é sem fingimento. Ele não fica com sarcasmo. Se está com sarcasmo, com indireta, está se comportando inconvenientemente. Está andando no caminho de uma inconveniência. E está andando num caminho perigoso. No lugar de consertar, vai inflamar e vai trazer danos. Ele não trata o outro com indiferença, não trata o outro com desprezo e não faz coisas que ferem a dignidade do outro. Ele tem cuidado com os seus comportamentos e com as suas atitudes, porque ele honra a fidelidade do casamento, porque ele honra ao Deus que projetou o casamento. O verdadeiro amor sempre vai preservar a honra da pessoa amada. Ele se conduz com cuidado. Ele se conduz com respeito. O amor, eu posso dizer que ele não perde a compostura, mesmo em situações difíceis. Ele não perde as estribeiras, porque ele é equilibrado. A situação, a pressão, tem domínio próprio. Se cala, morde a toalha, desfoca para outro lugar. Tudo para não se conduzir de uma forma inconveniente, grosseira, desrespeitadora, que traga desrespeito. Então, no casamento, o amor não é apenas um sentimento, é também a maneira como tratamos o outro diariamente. A gente mede, queridos, essa prática do amor, até no jeito que a gente fala um com o outro. O jeito de falar revela se você está em amor ou se você está em ego. Se você está em soberba. Por isso que nós precisamos ter cuidado, para que o nosso coração não se inflame. Amém? Ele vai terminar com os outros 4 nãos. Aleluia. Vamos revisar os 4 primeiros nãos. Diga comigo, o amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. Vocês estão aqui ainda? Vamos de novo, né? O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. Ou não se vangloria, né? O amor não se ensoberbece. E o amor não age de forma inconveniente. Continuando no 5º não do amor, Paulo diz que o amor não procura os seus próprios interesses. Eu gosto como está na Bíblia a mensagem que diz: o amor não traz o eu primeiro.
Na verdade, irmãos, casamento é você trocar o eu pelo nós, o meu pelo nosso. Se ainda tem muito eu e meu, é porque você está buscando o seu próprio interesse. Provérbios 18:1 diz que aquele que se isola busca os próprios interesses. Para viver a dois, você precisa abrir mão dos seus próprios interesses. Se você ficar sempre buscando o seu próprio interesse, ou que tudo seja do jeito que você quer, você vai ficar isolado. Às vezes a gente brinca, né, com aquele meme, eu vou ver com minha mulher se eu quero. E às vezes a gente brinca tanto com isso que as mulheres passaram a achar que tem que ser como elas querem. Mas deixa eu dizer uma coisa para as mulheres aqui. Nem sempre tem que ser como você quer. Os homens deviam dizer amém, né? Seja corajoso, diga amém. Vocês estão levando a sério o não cutucar o outro, né? Teve um que perguntou, eu quero dizer amém? Mas sabe, irmãos, o amor não busca os próprios interesses. É bom você também saber o que o outro pensa, o que o outro quer. Mas todos nós precisamos estar prontos para ceder. Isso significa que o amor ele não é egoísta. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi se isolar um do outro. E cada um cobriu a si mesmo. Mas em Eclesiastes capítulo 4, Salomão diz que é melhor serem dois do que um, porque vai ter mais resultado. Mas ele diz como é que é melhor ser dois do que um. Ele diz, se um cair, o outro o levanta. Se um estiver com frio, o outro o aquece. Se um for atacado, o outro o defende. É sempre o outro fazendo por um ou um fazendo pelo outro. Um servindo ao outro. Um servindo os interesses do outro. E claro que casamento é a união de duas pessoas diferentes, com gostos diferentes, com educações diferentes, com culturas diferentes. E sempre um vai ter que ceder. Eu e Stephanie, a gente tem gostos bem diferentes. E uma das coisas que eu precisei ceder, eu nunca gostei, irmãos, de assistir filme de animação. Muito menos desenho. Mas eu casei com uma mulher que ama. Se você colocar ela para assistir A Bela e a Fera todos os dias, ela assiste todos os dias com muita alegria. Com certeza. Com certeza. E quando eu dizia assim, vamos ver um filme, ou era animação ou comédia romântica que ela queria. Os dois gêneros que eu nunca gostei. Eu queria uma ação, um suspense. Uma aventura ainda ia. Mas comédia romântica ou animação, filme de princesa. Mas eu precisei ceder várias vezes. Hoje eu gosto de assistir comédia romântica. Filme de Natal. Não gostava. Stephanie não gostava de ver futebol. Casou com alguém que ama futebol. Precisou gostar. Quando a gente viaja, ela quer ver coisa histórica. Eu odeio museu. Ela quer ver castelo. Eu quero ver o estádio de futebol, quero ir para um jogo. E a gente aprendeu a andar em acordo. Um dia é o seu interesse, no outro, o meu interesse. Um dia eu cedo, uma viagem eu cedo, na outra você cede. Agora, quem nunca quer ceder, irmãos,
nunca vai desfrutar da vida a dois. Estou deixando você pensar. Então não busca o seu próprio interesse. Não tenta sempre se cobrir. Você foi chamado para cobrir o outro, para ajudar o outro, para servir o outro. Amém? Mical, ela não estava com Davi quando ele estava realizando o maior sonho dele. Davi tinha um sonho de trazer de volta a Arca da Aliança. E finalmente ele foi conseguir realizar o seu sonho. Mas que coisa estranha. O cara realizando o maior sonho da vida dele e a esposa dele não estava com ele. Só pode ter algo muito errado nesse casamento. E além de não estar com ele, ela estava lá olhando da janela, ele voltando com a arca, ele dançando, e ela o criticando. Para que isso? Para que tudo isso? Desvalorizando o sonho dele. Aquilo que era importante para Davi estava sendo agora menosprezado por Mical. E sabe que a gente precisa aprender a valorizar o que é importante para o outro, mesmo que para a gente seja algo tão... Isso envolve também as finanças. Casamento é trocar o meu pelo nosso. Uma vez que casa, irmãos, não tem mais meu dinheiro e teu dinheiro. Precisa ser tudo nosso. E se é nosso, precisa ser gasto em unidade, em acordo. Quando eu casei, irmãos, eu descobri que existem diferentes tipos de shampoo. E eu olhava aquela variedade de marcas e dizia, por que não pode ser esse? Não, porque meu cabelo só se dá com esse. Que por coincidência era 3 vezes mais caro. Mas seu cabelo não pode aprender a lidar com ele. Mas é o meu shampoo. E para mim, irmãos, qualquer shampoo serve. Mas para ela não. Tinha um shampoo que era importante. E se para ela era importante, para mim precisa passar a ser. Para ela não é importante eu usar a camisa do meu time. Como é que você dá R$300 numa camisa? Mas não é uma camisa, é um manto. Mas alguém vai ter que ceder. Agora, quando ambos estão dispostos a ceder, vai se chegando em acordo. Tira aqui, outro dia tira dali. Junta para isso, outro dia junta para aquilo. Buscando um satisfazer o interesse do outro e não querer que o seu interesse seja o satisfeito. Quantos estão entendendo? Então diga, o amor não busca os próprios interesses. Número 6, o amor não se exaspera ou não se irrita. Quando a gente fala de não se irritar, eu não estou dizendo para você deixar de ser humano, porque ser humano pode se irritar. Mas em Efésios capítulo 4, versículo 26, Paulo coloca o limite. Ele diz, irai-vos, mas não pequeis. O amor não se exaspera, não se irrita. Eu gosto como está parafraseado na Bíblia a mensagem, diz que o amor não perde as estribeiras.
Se irritar, irmãos, qualquer um de nós está, suscetível a isso, dependendo do seu dia, do seu ânimo, da sua saúde mental, física, dos seus hormônios, se está na TPM ou não, você pode se irritar um pouco mais. Tiago, ele fala no capítulo 1 para a gente ser tardio em se irar. Isso significa que a gente pode alongar o nosso pavio. E o amor de Deus faz isso. Mas mesmo que a gente se ire, a gente não pode transformar aquela ira em pecado. Irai-vos, mas não pequeis. Isso deixa claro para mim que se irar não é pecar. O pecar é você agir movido pela sua ira. Se irar é normal, mas eu posso controlar esse sentimento. Eu posso morder alguma coisa para não falar o que eu quero. Eu posso sair de perto, ir para fora, respirar um pouco, começar a orar em línguas. Me controlando, ou controlando aquela ira. Na Bíblia, a mensagem, Efésios 4:26, está escrito assim: é normal ficar com raiva, todos sentem raiva, mas não alimente vingança no coração. Não deixe que a raiva o domine por muito tempo. E quando Paulo diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ele está dizendo, resolva isso antes do dia acabar. Sabe, irmãos, todos os dias eles são únicos. O ontem não volta. E a gente precisa aproveitar cada dia. Cada dia que Deus nos deu, como está lá em Eclesiastes, nós temos que aproveitar. Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Quando ele ensina os discípulos a orar, ele diz o pão nosso de cada dia. Cada dia deve ser aproveitado, cada dia é único. É por isso que Paulo diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não desperdice aquele dia, não deixe o dia acabar e você desperdiçou. Com a cara fechada, foi dormir no sofá, perdeu aquele dia. Tudo se resolve. Está irado, se acalma, respira e busca cessar essa ira antes do dia acabar. O amor, ele não perde as estribeiras. Ele não age baseado na ira, movido por ira. Ele não paga o mal pelo mal. Ele se controla. Quem ama, aprende a dominar suas emoções. Em vez de usar suas emoções, ou sua personalidade, ou seu temperamento como desculpa. Deus está falando conosco nessa noite. O sétimo não do amor é que o amor não suspeita mal. Ele está sempre disposto a pensar o melhor do outro. Ele não é desconfiado, é por isso que, como Stephanie falou, ele não arde em ciúmes. Ele não está desconfiando do outro. Ele busca pensar sempre o melhor do outro. O amor é inocente, irmãos. O amor, ele não fica atrás do defeito do outro. O amor cobre o defeito do outro. Pedro diz que o amor até mesmo cobre uma multidão de pecados. Porque o amor se foca nas qualidades. Você não casou com essa pessoa que está do seu lado por causa dos defeitos dela.
Eu tenho certeza disso. Você não casou por causa dos defeitos. Você casou porque alguma qualidade te chamou a atenção. É só se manter focado nisso. Tem gente que diz, a gente se dava tão bem, mas depois que casou, a coisa começou a desandar. O problema não foi o casamento. O problema foi que depois que casou, você passou a ver e conhecer defeitos que antes você não conhecia. E você passou a valorizar mais esses defeitos do que as qualidades de outrora. Aonde você vai decidir se focar? Tem uma história que eu gosto muito, que uma mulher, a cozinha dela, a janela da cozinha dava para o quintal da vizinha. E toda sexta a vizinha lavava as roupas logo cedo, e quando ela e a família estavam tomando café, ela via a vizinha lá estendendo os lençóis, as toalhas. Toda sexta era a mesma história. Ela chamava o marido e dizia, amor, essa mulher não sabe lavar roupa, não. Os lençóis todos manchados, as toalhas, ainda vou comprar um lençol novo para ela, ainda vou ensinar ela a lavar direito. Toda sexta, roupa manchada. E um dia, quando ela foi lavar a louça, que olhou pela janela, tudo branquinho, os lençóis, as toalhas. Ela, milagre, amor! Ou ela comprou novos, ou alguém ensinou ela, ou alguém, finalmente, ela aprendeu a lavar. E o marido disse, não, amor, fui eu. Ela disse, você não me ajuda a lavar uma colher, foi ajudar a vizinha a lavar a roupa? Ele disse, não, eu limpei a nossa janela. Em nenhum momento aquelas roupas estavam manchadas. Era a janela da mulher. Sabe, irmãos, Deus está nos chamando na oficina hoje para limpar a nossa janela. Porque às vezes a gente está vendo defeito no outro, quando na verdade é a nossa visão sobre o outro que está manchada. Cuidado para você não colocar rótulos no teu cônjuge. Se for colocar algum rótulo, coloca um bom. Valoriza as qualidades dele. Fala dessas qualidades, elogia. Na parte do não se conduz inconvenientemente, é justamente isso, não fica criticando, cobrando. Valoriza o que ele tem de bom, em vez de ficar procurando o que ele tem de ruim. Ou ela, né? O amor não suspeita o mal. Não fica desconfiado, sempre pensando no pior. Demorou a chegar, está demorando a chegar. Para onde será que ele foi? Por que você não pensa, ele foi comprar alguma coisa para mim? Deus está falando. Ter sempre um pensamento positivo. Uma visão positiva. Ah, mas se eu estiver enganado, o problema é dele. O problema é dela. Se estiver te enganando, é ele que vai sofrer as consequências. É ele que vai ter que lidar com Deus. Não transforma o problema dele num problema teu. Aleluia! Deus está nos dando livramentos nessa noite. E por fim, irmãos, o amor não se alegra com a injustiça. O amor não celebra erros, falhas, pecados, coisas erradas. O amor também não se alegra quando o outro quebra a cara. Eu avisei. Não. O amor sofre junto. Mas cuidado para não estar se alegrando com coisa errada. Porque o amor, ele também corrige. E se você quer estar casado com alguém que vai estar sempre
concordando, até mesmo com os teus erros e defeitos, você não vai estar casado com alguém que te ama. Porque, como o Provérbios 25 diz, melhor é a ferida feita pelo que ama do que os beijos enganosos. Concordar com você tendo um estilo de vida errado não é amor. Ser cúmplice no erro, na injustiça, não é amor. Ananias e Safira pareciam ter um casamento top. Cúmplices. Só que foram cúmplices na coisa errada. Se Safira tivesse dito, não, Ananias, isso aqui não é certo, não. Eles podiam até ter discutido, mas tinham ficado vivos. Eu prefiro ter alguém que discuta comigo, mas salve a minha vida, do que alguém que nunca diga você está errado e me deixe sofrer as consequências dos meus erros. O amor não se alegra ou não concorda com o erro. Ele fala a verdade. Ele corrige. Agora, claro, irmãos, que a verdade precisa ser dita em amor. A correção precisa ser feita em amor. Mas tem que ser feita. Nem sempre o amor concorda com tudo. Mas ele sabe como discordar. E tudo que a gente precisa é ouvir mais um ao outro. Eu tenho uma marca no braço que me fez aprender isso. Porque Stephanie passou 6 meses dizendo para eu sair do futebol. Eu tinha no sábado. Já estava depois dos 35, né, irmãos? A gente não tem mais o mesmo vigor. Passava o final de semana dolorido, pastor. E ela começou a dizer, saia desse futebol. Não é mais para você. Não está lhe fazendo bem. Quando eu perdi, eu chegava meio... Era bom, parecia final de Copa do Mundo. E ela, Perilo, sai desse futebol. 6 meses. Todo sábado. Ainda vai? Vou. E um dia, chovendo, coloquei a bola na frente, escorreguei, fui apoiar com o braço, quebrei o braço. Eita dor. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi o Stephanie dizendo, saia desse futebol. Eu segurando o braço. Alguém me levou para o hospital. Quando eu cheguei, a chefe de enfermagem era uma irmã da igreja. Ela, pastor, o que aconteceu? Eu disse, meu braço. Aí ela foi lá, me garantiu o atendimento logo, tal. Foi lá e disse, me dê seu celular para eu avisar a irmã Stephanie. Aí eu disse, não, irmã, é muito cedo, ela pode estar dormindo. Ligue para Tiago, meu irmão. Aí ela, pastor Tiago, disse, é melhor avisar Tiago. Ela não entendeu muito, mas ela ligou para Tiago. Aí eu disse, Tiago, aconteceu isso, tal, estou aqui e tal. Aí lá, tá certo, eu vou para aí daqui a pouco. Precisa de mais alguma coisa? Eu disse, precisa. Ele disse, que? Disse, avisa a Stephanie. Aí ele fez, eu? Tu ainda não avisou? Eu disse, não. Ai, muito dor, avisa aí, Tiago. E para a cirurgia. Quando saí da cirurgia, acordando da anestesia ainda. Quem estava lá do lado da cama. Tá bem, amor?
Tô. Eu fiquei esperando. Mas graças a Deus que ela vive o que prega, né? Então deixou passar uns dias. Foi mais de 100 dias, irmãos, para recuperar. Tenho a placa até hoje. Mas um dia lá, eu em casa. Opa. Ela só olhou e disse: amor, quando ficar bom aí, vai voltar pro futebol? Não quero falar sobre isso agora. Você pode ficar de pé. Sabe, irmãos, aprender a andar em amor vai fazer toda a diferença na tua vida. Vai tornar tudo mais leve. Eu sei que eu já contei essa história aqui nessa igreja, mas eu vou contar de novo. Quando a gente tinha 1 ano de casado, um pouco mais, a gente fez uma viagem. Quando voltou, eu estava almoçando com meu avô. E Stephanie foi contar uma situação lá da viagem e eu disse: não, amor, não foi assim não, foi dessa outra forma. Ela disse: não foi, peraí, foi assim. Eu disse: amor, não foi. Foi desse jeito. Ela: amor, não foi. Foi assim, ela foi assada. E ficou aquela discussão. Meu avô bateu no meu braço. Meu filho, oi avô. Ele disse: você quer ser feliz ou ter a razão? Aí eu: ser feliz. Ele disse: pronto, é do jeito que ela está dizendo, assim foi. Eu peguei aquilo. Se eu tivesse preferido ser feliz, eu não tinha quebrado o braço, né? Agora, claro, quando você anda em amor, nem sempre você vai querer ter a razão. E a discussão vai ser outra. Em vez de ser, foi assim, o outro foi assando, foi como eu estou dizendo e o outro não, é como eu estou dizendo, a discussão vai ser outra, né? É como você quer, não, é como você quer. Em vez de a gente brigar pelo que a gente quer, a gente vai brigar para satisfazer o outro. Não, amor, hoje eu vou fazer o que você quer. Não, amor, hoje você vai ter a preferência. Não, amor, hoje é você que vai ter a preferência. É nesse nível que a gente tem que chegar. Diga: é nesse nível que eu tenho que chegar. Uma coisa é certa: você vai ser mais feliz. Esse é o caminho sobremodo excelente. Ele não arde em ciúmes, ele não se ufana, não se vangloria, ele não se ensoberbece, não quer ser superior ou melhor que o outro, ele não age de maneira rude, inconveniente, mal educado, ele não busca o seu próprio interesse, ele não perde as estribeiras, não age, não peca baseado na sua ira. Ele não suspeita o mal, ele não é desconfiado do outro. Ele confia, ele admira, ele elogia. E ele não se alegra com a injustiça, ele não celebra o erro do outro. Ou ele não é cúmplice do erro do outro. Amém? Se a gente viver esse amor, nossa vida vai ser melhor. Nosso casamento vai ser melhor. Eu creio que na oficina hoje à noite fizemos uma boa revisão. Vai dar para você ir uma boa quilometragem. Amém? Vamos orar.